Olá, amigos. Seguimos então com essa nossa tentativa de melhorar a gramática o tempo todo. Nunca é demais lembrar que a competência 1 é aquela que mais perturba o aluno e também a que, de alguma maneira, a que mais diminui a nota dele. Muitos alunos que tiram nota boa para cursos como medicina, odonto, por exemplo, chegam a tirar 980, 960, 920. Normalmente, a que se deve isso? Normalmente, isso se deve a uma vírgula mal colocada, ponto e vírgula que não soube onde era para colocar, pontuação. Há certos recursos, por exemplo, na linguagem, como pausa, melodia, entonação da voz, não é? Que na oralidade isso é mais comum de perceber. Na escrita se torna mais problemático. Então, exatamente que para melhorar essa perspectiva do texto escrito, para que ele seja melhor entendido, é que nós temos os sinais de pontuação. As funções básicas dos sinais de pontuação, são 3 as funções. Dar a entonação desejada. Então, às vezes você quer sugerir algo, usa reticências, a continuidade de uma ideia. Destacar palavras ou expressões que merecem destaque. Por exemplo, o uso de aspas. E, por último, claro, você usa para evitar a ambiguidade. E aí, na hora de evitar a ambiguidade, um dos elementos mais importantes, no caso, a vírgula. Então, a gente usa pontuação para dar a entonação necessária, a gente usa pontuação, de certa maneira, para destacar o que merece destaque, e a gente usa os sinais de pontuação, claro, para afastar a ambiguidade naquilo que eu quero dizer. O sinal de pontuação mais problemático é a vírgula, não é? A vírgula que equivale a uma pausa, a vírgula, ela traz um problema. Veja, são vários casos do uso de vírgula. E, é claro, você tem 3 casos em que não deve usar vírgula. Então, veja, casos de vírgula. Usa-se vírgula, por exemplo, para fazer um aposto. Então, eu vou e digo assim, Ayrton Senna, vírgula, piloto brasileiro, vírgula, morreu jovem. Então, eu estou fazendo uma explicação sobre o sujeito, é aposto. Eu uso vírgula para um vocativo. Quando Machado de Assis diz assim, querido leitor, vírgula, querida leitora, vírgula. Então, para vocativo, para aposto, para orações adjetivas, não é? Aquele estudante, vírgula, que se esforça muito, vírgula, vai ser aprovado. Então, a oração entre vírgulas, que é a oração adjetiva, não é isso? Ela, no caso, vem destacada. Lembrando que alguns autores, como Machado de Assis, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, chegaram a substituir vírgula por travessões, mas o sentido mesmo da frase é mantido, então é como se as vírgulas estivessem ali. Você usa vírgulas também em expressões explicativas, como ou seja, não é isso? Ou seja, determinadas expressões ficam entre vírgulas, como então, ou pois, um pois conclusivo, no caso. Então, há vários casos de vírgula. Você tem vírgulas ainda, para indicar orações apositivas, quando você cria um tipo de oração que é uma explicação. E, é claro, você pode também enumerar orações, enumerar ações. Se você usa vírgula também para enumerar coisas, então compramos, 2 pontos, ovos, vírgula, bacon, vírgula, queijo, vírgula. Então, você enumera utilizando vírgulas. E, é claro, além desses casos que eu falei, você tem todas as expressões de pausa que são, por exemplo, intercaladas, O uso de elementos intercalados, mesmo temporais, expressões adverbiais, ou mesmo locativos, você tem com vírgula. Normalmente, em redação, você vai e coloca assim, no Brasil, há vários casos de corrupção. Na verdade, a frase deveria começar com
há vários casos de corrupção no Brasil, encerrar com a adjunta adverbial lá no final. Mas na hora que você traz o no Brasil para o início do seu período, no início do seu parágrafo, então ele está anteposto ao sujeito. Então, expressões adverbiais deslocadas levam vírgula também. Encerrando, vale lembrar o seguinte, são vários os casos de vírgula e existe também o uso de ponto e vírgula. Ponto e vírgula é mais fácil, porque o uso de ponto e vírgula, que é uma pausa um pouco mais acentuada em relação à vírgula, ponto e vírgula é utilizado para petições, decretos, por exemplo, né, e a intercalação de orações. Então, digamos, você mora em algum lugar que faz determinadas proibições, por exemplo, condomínio. Em algum lugar vai haver um cartaz assim, fica então permanentemente proibido, 2 pontos. Aí lá vem aquelas regras do condomínio, né? Que não se pode ter vasos de planta na janela, ponto e vírgula. Que não se deve entrar no elevador molhado assim que sair da piscina, ponto e vírgula. Até que venha a última restrição do prédio, aí a última vai ter ponto final. Então o ponto e vírgula serve para enumerar coisas, ok? Principalmente enumerar ações e, é claro, é uma pausa um pouco mais acentuada que a vírgula. Encerrando, para não ter dúvidas sobre o uso de vírgula, pense o seguinte, todas essas pausas, normalmente, elas são grafadas, e aí você vai, claro, pensar se ela tem vírgula ou não. Só que é preciso lembrar quando não se deve usar. Então, são 3 casos em que você deve refletir bastante para não usar. O primeiro caso é, não use vírgula, separando o sujeito do verbo quando juntos. Então, você não pode dizer João, vírgula, comprou um carro. Não existe vírgula entre João e comprou, porque eu tenho o sujeito e o verbo juntos. Não se usa vírgula entre o verbo e o seu complemento quando juntos. Então, você não pode escrever João comprou, vírgula, um carro. Não existe. Então, não existe vírgula entre o sujeito e o verbo e não existe vírgula entre o verbo e o seu complemento quando juntos. E, é claro, evite usar a vírgula também nas orações adverbiais consecutivas. São aquelas em que a segunda oração depende intimamente da primeira. Posso citar uma, a chuva foi tanta que arrastou a casa. Há uma pausa quando você diz a chuva foi tanta, mas a segunda oração, que é subordinada, ela precisa do que aconteceu na primeira. Então, ela é consequente em relação à primeira. E aí, não se deve usar a vírgula nessa oração adverbial consecutiva. Então, normalmente, tome cuidado, faça exercícios sobre vírgula, procure exercitar essa pontuação e, é claro, lembre desses 3 casos em que não deve usar. Ok, então?